Vamos seguindo, então, com o nosso curso. Vamos continuando vendo o assunto do PowerPoint, que nós havíamos já começado. E nós temos uma colega nova que está vindo com nós hoje, a Tamara. Bom dia, Tamara. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, sim. Tranquilo. Então, eu vou passar o conteúdo aqui para você e para os demais colegas. E daí depois, enquanto eles fazem as atividades, daí a gente dá uma outra conversada para fazer uma pequena avaliação do qual que é o teu conhecimento, por enquanto, da informática, se precisa um auxílio a mais, beleza? Tranquilo? Tá bom. Então tá. Uhum. Qual é a aula? A apostila, essa turma aqui, no caso, ela está quase terminando a apostila. Está lá na página. Como o PowerPoint ali é mais curtinho, eu separei as aulas, ela aumentando um pouco. Nós estamos vendo ali na página, da página 158 em diante. Só que daí ali ela tem duas aulas, duas páginas que falam desse conteúdo. Mas eu separei para a gente ver ele mais, ver mais partes, como nós temos tempo para ver mais partes, então na apostila nós estamos usando um pouco somente agora. Depois mais que a gente vai retornar com alguns conteúdos dela. Mas ela mais na parte dos objetos ainda que a gente insere, beleza? Então tá. Ok, deixa eu compartilhar então minha tela aqui com vocês, só um instantinho. Beleza, já estou aqui com o PowerPoint aberto. E nas outras aulas, nós tínhamos visto como que a gente manipula imagens dentro da nossa apresentação, que é, vamos dizer, o recurso que a gente mais vai trabalhar. Hoje, nós vamos estar vendo, vou apagar essas aqui, clicar na linha apagar, de volta ao menu inserir aqui, nós trabalhamos com as imagens, que são esses itens aqui, e vimos o Word Art. Hoje nós vamos ver também um apanhado mais geral do restante dos ícones desta aba aqui. A gente já viu esses outros ícones também nos outros aplicativos. Acho que com outro professor anterior vocês já tinham visto como que usa no Word. Então, é o mesmo jeito. Eu só refiz essa parte da imagem e do Word Art, porque ela é uma parte bem importante. Nós vimos também as formas, de como que a gente insere essas formas aqui. E outros dois recursos bem interessantes que nós podemos trabalhar na nossa apresentação esses dois aqui, ó, vídeo e áudio. Então, com esses dois botões, eu posso estar importando para dentro da minha apresentação um vídeo que já está salvo no meu computador ou que eu pesquiso da internet ou uma música. Vamos ver primeiro aqui a questão do vídeo. Então, eu clico e ele tem essas duas opções, ó, vídeo online e vídeo em meu PC. Se eu pegar vídeo em meu PC, eu vou pegar um arquivo que já está salvo no meu computador. Então, se eu tivesse uma grande quantidade de vídeos salvos, somente eu ia selecionar e ele ia aparecer aqui. E se eu clico em vídeo online, aí eu vou pesquisar, ó, ele vai me pedir aqui, ó, insira a URL do vídeo online. Então, como que funciona? Eu vou vir aqui no meu navegador da internet, vou no YouTube, vou pegar aqui em cima, ó, esse link, que é o link do vídeo, vou clicar com o botão direito sobre ele, copiar, vou voltar aqui para o meu PowerPoint, e nesse campo aqui, que está em branco, eu vou colar, botão direito, colar, e vou clicar em inserir. E ele vai puxar o vídeo para mim. Então, já está aqui, ele criou uma janela com o vídeo, e aqui eu posso dimensionar ele, eu posso
por exemplo, botar, vamos ver se vai caber em tela cheia. Olha, cabe bem certinho em tela cheia, se fosse o caso. E aqui dentro eu tenho uma reprodução desse vídeo que está na internet. Ele sempre vai ser um pouco mais lento. Porque ele, ao mesmo tempo que ele tem que reproduzir, ele tem que baixar o conteúdo da internet. Então, ele vai ficar mais lento para reproduzir. Ele deu até uma travadinha aqui. E também, quando eu for apresentar, por exemplo, eu baixei esse vídeo da internet e vou apresentar em outro local, eu tenho que me garantir que nesse outro local, ele também vai ter internet. Porque se não tiver, vou reproduzir. Ele aqui. Parei o vídeo. Então, ele baixa praticamente toda a janela do YouTube, que é a plataforma onde esse vídeo está inserido. Então, como ele é online, eu tenho que me garantir que aonde que eu vou apresentar esse vídeo, ele vai ter internet para ele poder baixar automaticamente. Só deixa eu fechar o compartilhamento um pouco aqui para eu inserar esse vídeo aqui. Ele não fica bem travadão. Vou deixar ele pequenininho aqui. Aí, só reduzir ele, fechei aqui para ele despachar. Então, ele é fácil, ele insere um quadro, insere um objeto, eu tenho as mesmas coisas que eu posso manipular na questão do vídeo, da imagem, questão de posição, as mesmas ações que eu posso tomar com ele, no jeito tranquilo. Nesse slide segundo aqui, agora eu vou vir aqui em vídeo e vou colocar vídeo em meu PC. E aqui ele vai buscar vídeos que já estão salvos no meu computador. Vou pegar um desses aqui, inserir. E ele carregou também o mesmo estilo de janelinha. Só que agora, como ele não é um vídeo do YouTube, ele carrega diferente aqui embaixo. Eu tenho esse botão do play, então que se eu dou o play, ele começa a rodar o vídeo. Então ele executa todo esse vídeo aqui. Eu tenho uma barra aqui de progresso que eu posso determinar para rodar o vídeo lá no meio, se eu quisesse. Então, eu tenho toda essa ação que eu posso tomar com o vídeo. Aqui em cima, nas barras de ferramentas, eu tenho as mesmas coisas de efeitos, onde que eu posso aplicar com as imagens, que é correção de cor e de ajuste de brilho. Para cortar o vídeo, também tem o botão disponível aqui, que eu posso cortar ele. E, além de tudo, eu tenho esse outro item aqui, que é moldura, que eu posso importar uma moldura baixada da internet, se fosse o caso. E, além de tudo, temos os estilos, que estão aqui. Eu posso determinar também uma forma específica para reproduzir esse vídeo que ele aceita tranquilamente as mesmas ações que são tomadas com as imagens que a gente já viu na aula passada. Porém, aqui, quando é vídeo, ele tem uma outra abinha, que é essa aba reprodução. E aqui, então, nós temos vários efeitos que a gente pode estar acionando dentro da nossa apresentação. Por exemplo, tem um botão para cortar. Simplesmente eu posso abrir aqui, ele abre essa janelinha, e aqui eu posso definir o começo e o fim do vídeo, se eu quiser cortar uma parte do final ou do começo somente. Então, ajustando aqui o segundo que eu quero que ele pare, eu posso vir aqui e dar um OK, que ele vai cortar esse vídeo no determinado momento que eu apliquei. Antes ele estava com 8 minutos e pouco. Agora, se eu for vir aqui, pode ver que aqui no final, ele está com 2 minutos e 50. Então, foi o corte que eu fiz. Esse outro item aqui, fade in e fade out, é somente para ele diminuir o som na saída e na entrada. Sempre que vocês tiverem essa questão fade in e fade out, por exemplo, sabe quando as músicas
elas chegam no final, elas vão baixando o volume bem devagarinho, aquilo lá se chama fade. Então, como é uma de saída, é fade out. E se fosse ela começando bem baixinha e fosse erguendo o volume, daí seria um fade in. Basta eu determinar quantos segundos que vai durar esse fade aqui. Mas a coisa que mais interessante seria esse botão aqui, ó, iniciar, que eu tenho essas opções. Então, ó, eu tenho 3 itens, ó, em sequência de cliques, então que eu vou ter que clicar nele para, por exemplo, quando eu estou passando uma apresentação, eu vou clicando que ela vai passando. Então, quando eu passar, fizer um clique em qualquer lugar da tela, ele vai reproduzir. Essa opção automaticamente é que quando o slide estiver selecionado na tela, ele reproduz automaticamente. E essa aqui, ao clicar em, é somente quando eu for clicar nesse botão aqui, ó, executar e parar. Então, ele tem essas 3 opções de reprodução do vídeo. Automaticamente, que é, vamos dizer, ele toca sozinho. Quando eu cheguei no slide, ele já começa a tocar. E esse aqui, ó, em sequência de cliques, que eu tenho que dar 2 cliques para ele começar a reproduzir, assim, fazendo a reprodução da minha tela. Beleza? Então, assim eu manipulo um vídeo. Aqui, esses recursos aqui são para ele executar em tela inteira, então tem várias outras opções que a gente pode estar utilizando. Ocultar quando ele não estiver em execução, então que ele fique em branco, e daí somente quando ele for reproduzir que ele vai aparecer, mas não é tão utilizado esses itens aqui. O mais importante é esse aqui, como ele vai iniciar, que eu vou determinar, e aqui, se eu preciso cortar ele, para fazer uma redução. Aqui também tem a questão do volume, que ele pode determinar um volume automático, ou se não, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, bem no canto, onde eu também determino o volume do meu vídeo depois de inserido. Tranquilo? Tudo certo por enquanto? Então, eu vou vir aqui em novo slide, vou criar uma nova janela, vou determinar ele como branco, inserir, e agora eu vou vir aqui em áudio, nesse outro botãozinho. E nos itens de áudio, eu tenho a mesma coisa, áudio em meu PC e gravar áudio. Essa questão, gravar áudio aqui, então você ia automaticamente, ele ia abrir uma janelinha do gravador de voz e eu ia gravar. Eu aqui não consigo abrir ela, porque como eu estou na reunião do Zoom, ele não vai liberar o meu microfone. Ele libera somente para um aplicativo por vez. Mas, se eu já gravei esse áudio, eu posso deixar salvo ele em meu PC, e daí eu vou pesquisar. Tem vários itens aqui que eu posso pesquisar. Vamos pegar uma música aqui, já abriu direto uma pasta de música. Eu dou 2 cliques sobre ela, e ela carrega assim para mim. Carrega uma janelinha onde eu posso estar determinando. Ó, ele tem um ícone aqui que eu posso estar aumentando ele, definindo a posição. E a mesma coisa do vídeo, somente eu dou um play, que ele começa a reproduzir. Eu não sei se vocês escutam ali o áudio que é reproduzido aqui. Só me confirme se estão escutando. Dá de escutar? Ele pelo Zoom? Escuta? Então tá. O que foi, Maria? O que você falou antes? Para importar o áudio? Ou era somente a pergunta que eu fiz? E aqui, então, não, para importar ele, eu venho aqui, né? Página inicial, perdão, inserir, áudio em meu PC, eu vou pegar a música que está salva aqui em um determinado momento. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma, venho em inserir, e aqui ela pode ser inserida no meu computador e eu posso reproduzir ela. Venho aqui, dou um play.
que ela reproduz tranquilamente. Os recursos aqui em cima de áudio, da questão do áudio são praticamente os mesmos que do vídeo. Então, ó, o início dele, ele tem as mesmas 3 opções. Aqui o botão para cortar, se eu preciso reduzir esse áudio. Então, se eu fiz uma gravação de voz e deixei tipo o intervalo antes e o intervalo depois, eu posso vir aqui e cortar ele também sem nenhum problema. E a mesma coisa aqui do fade in e fade out que eu posso adicionar. Vamos colocar aqui para ver se com áudio a gente... Vamos por aqui, por exemplo, 10. São 10 segundos. Vamos dar um play. Então, ele começa a reproduzir bem baixinho e vai aumentando. Quanto maior for esse valor, mais baixinho vai ser o começo e vai ser essa, vamos dizer, essa subida de áudio que ele vai ter durante a reprodução. Tranquilo essas duas partes? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo por enquanto? Então tá. Eu vou mostrar, então agora a gente vai sair dos objetos, mostrei esses itens aqui que são os mais importantes, os que a gente vai mais utilizar, e nós vamos ver agora essa questão aqui de transações, beleza? O que a gente faz com essas transações. Só aguarde um minutinho, que eu vou auxiliar um colega aqui, daí ele já, a gente já continua com essa parte, beleza? Então tá, vamos continuando aqui. Eu agora puxei aquela parte, aquele modelinho que eu fiz da aula passada, naquela atividade que a gente fez, que era com os animais. O que eu vou... Por quê? Porque eu vou utilizar ela aqui, ó, para a gente ver esse item aqui, transições. Nós vamos ver hoje as transições e na aula que vem nós vamos ver esse item aqui, ó, animações, que são duas questões diferentes. Talvez, em algum lugar, vocês podem achar nomes parecidos para esses dois itens. Mas a transição, ela é focada para quê? A transição, ela sempre vai funcionar para passar de um slide para outro. Então, no caso, do slide 1 para o 2, do 2 para o 3, sempre ela vai ser o efeito que vai ser aplicado na tela para passar de um slide para outro. Ok, estou aqui sobre o primeiro slide, e o que ele vai determinar? Ele vai aplicar o slide, no caso, para a entrada dele, não para a saída, como eu estou no primeiro. Então, se eu venho aqui, ó, nessa flechinha de opções, eu tenho vários itens aqui que podem ser inseridos. Talvez no PowerPoint de vocês possa ter itens diferentes. Isso aqui, ó, na maioria das vezes vai ser igual, mas talvez, dependendo da versão do PowerPoint, ou dependendo dos recursos que você pode baixar também em transações, eles vai ter opções diferentes para nós. Então, se eu venho aqui, ó, e seleciono um, ó, vamos pegar esse aqui, ó, barras. Cliquei em barras e ele já deu essa animação para mim. Vou clicar aqui para visualizar. Ele forma essas barras antes de aparecer o meu slide. Então, isso aqui, ó, é na entrada do slide. Então, na entrada do slide 1 vai ser feito esse aparecimento aqui dessas barras. Se eu for aqui para o slide 2, clicar nele, eu posso aplicar uma nova transição. Vamos pegar um aqui, ó, esse aqui, ó, dividir. Não, vamos pegar esse aqui, cortina. Então, eu vou vir aqui no slide 1 e vou clicar em visualizar. Então, ele apareceu assim. Agora eu vou passar para o slide 2. Pode ver que ele abaixa o slide de cima para baixo, como se fosse uma cortina. Vamos pegar um outro aqui, ó, colmeia. Vamos vir e vamos visualizar. Então, primeiro ele usou as barras e no segundo ele faz esse efeito de colmeia para criar o próximo slide. Então, a partir do momento que eu coloco no segundo, no terceiro, ele vai adicionando esses efeitos assim. E eu posso colocar um
diferente em cada um desses aqui, se fosse o necessário. Ok, eu vou voltar aqui no primeiro e nós vamos ver algumas configurações que nós podemos fazer. Então, eu selecionei esse aqui de barras e sempre vai ter aqui do lado desse menu onde eu seleciono esse botão aqui, ó, opções de efeito. Então, eu tenho vertical e horizontal. Eu vou pegar o outro aqui, ó, vamos ver esse aqui, ó, empurrão, que ele vai, então aqui ele veio de baixo para cima. E se eu clicar aqui em opções de efeito, ele tem outros itens, então de baixo, da esquerda, da direita e de cima. Se eu pegar da esquerda, agora ele mostra que ele vem de lá. Vamos ver se algum outro tem. Vamos pegar esse aqui, ó. Dissolver. Esse não tem opções, esse é somente esse item aqui. Pode ver que de agora o botão fica esmaecido e eu não consigo clicar sobre ele. Brilho. Vamos vir aqui as opções e ele tem, ó, vários itens diferentes da onde que ele vai partir para onde que ele vai fazer. Então, cada item desses é uma opção de efeito. Então, tem o efeito e a opção de como ele é aplicado. Vamos pegar um aqui, vamos ver esse cubo só para ver. Aqui. Beleza. Aqui do lado, então, nós temos um menu chamado intervalo. E ele tem um risco aqui no meio, uma separação. Por quê? Porque esse aqui, ó, esses 3 itens desse lado esquerdo, eles são aplicados na transação em si. Então, aqui eu posso aplicar um som, no caso, vamos ver se ele vai sair um som quando for na transação. Pode ver que tem um som bem curtinho. É somente um som bem curtinho que ele executa na transação, se a gente quiser colocar. Abaixo, isso aqui é uma parte importante, que é a duração. O que é essa duração? É a duração do efeito, a duração da transição. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, eu vou selecionar esse colmeia. Pode ver que ele está criando, ele criou aqui em um determinado tempo. Ele criou, ó, em 4 segundos e 40. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 8, e vim aqui dar um play, ó, aqui eu executo ele. Ó. Pode ver que ele está demorando bem mais para construir essa colmeia aqui, porque eu aumentei o tempo. Se eu colocasse 1 e vim aqui e reproduzir, ó, sempre nessa estrelinha que tem debaixo do número, ó, passar animações. Ele vai reproduzir para mim. Ó, pode ver que ele criou bem rápido, porque o tempo aqui está 1. Então, é 1 segundo. Se eu colocar 2, ele vai escutar um pouquinho mais devagar. Então, esse tempo aqui, ó, ele é relativo à duração da transição. E eu tenho esse outro botão aqui embaixo, que é aplicar a todos. Então, clicando aqui, agora todos os slides aqui, ó, pode ver que todos têm uma estrelinha embaixo, ó. Então, isso aqui significa que eles têm algum tipo de efeito aplicado. Nesse caso aqui é o efeito de transição. Quando a gente for ver animações, aqui vai ter mais opções, ou vai ter um painel aqui do outro lado mostrando essas animações. Então, eu posso fazer uma apresentação aqui e configurar para o primeiro slide e reproduzir. Ó, vamos abrir em tela cheia para ver. Aqui ele já passou o primeiro, vou passar para o segundo. Ele criou do mesmo formato, no terceiro, no quarto, e assim por diante ele vai criando essa transição animada de um slide para outro. E aqui ao lado direito, o que eu tenho? Eu tenho o tipo do avanço desse slide. Então, eu tenho 2 itens que são configurados. Ao clicar com o mouse, então, a gente sabe que se clicar com o mouse, com a flechinha do teclado, ele passa igual. Então, é essa opção que está falando. E eu tenho esse outro item aqui, ó, após. Isso aqui, ó, quando eu clicar e ativar ele, ele vai determinar quanto tempo vai durar o meu slide. Então, vai ser quanto tempo ele vai ficar exibido na tela. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 5. Cliquei em 5, vou vir aqui e aplicar a todos.
Eu não sei se ele vai para os outros também. Ah, sim, os outros também herdam essa alteração. Pode ver que eu clicando nesse terceiro slide, aqui também aparece 5. Então, agora eu vou vir aqui e vou botar ele para visualizar. E agora ele vai passar sozinho, sem eu precisar usar o teclado, somente esperando dar os 5 segundos. Ó, tô com as mãos aqui, ó, e ele vai passar sozinho a apresentação depois que passar aqueles 5 segundos. O tempo que eu posso configurar ali pode ser determinado do jeito que eu quiser. Vou clicar um ESC aqui para sair da visualização. E se eu quiser botar 1 minuto, 10 minutos, por exemplo, eu posso colocar num slide um vídeo. Vamos dizer, coloca um vídeo de uns 8 minutos aqui no slide. E depois que ele termina o vídeo, ele passa automaticamente para o próximo. Então, vamos dizer, eu coloco... O vídeo vai ter 8 minutos. Então, eu venho aqui, ó, e coloco, por exemplo, 8 minutos e 2 segundos. Então, depois que ele reproduzir o vídeo, ele espera 2 segundos e ele passa para o próximo slide automaticamente. Então, essa configuração aqui, ó, esses dois são as duas opções que nós temos para configurar o formato de como vamos passar de um slide para outro. E a transição é o efeito que a gente aplica para passar também de um slide para outro. Acho que esse botão aqui também visualiza, ó. Ah, sim, ele também faz, ó. Se eu quero visualizar sem entrar em tela cheia, eu tenho esse botão aqui, ó, visualizar transições, ó, bem aqui no canto esquerdo. Se eu clicar, ele faz essa visualização da transição que eu apliquei para mim. Beleza? Um outro item aqui, ó, pessoal, é esse item aqui, aleatório, ó. Se eu clicar sobre ele e vir aqui em aplicar a todos, ele vai, em toda a apresentação, ele vai sortear uma transição diferente. Eu vou vir aqui visualizar em tela cheia. Ó, ele fez assim. Agora eu vou passar para o próximo. Então, já deu outro efeito. Desse aqui já é outro. Esse aqui agora para a esquerda. Do centro. Então, cada item de transição vai ser um diferente do outro quando eu seleciono esse modo aqui, ó, aleatório. Então, eu posso fazer com que o próprio PowerPoint gere uma transição para mim de forma sorteada. Ele vai pegar um, que já é desses salvos ali, e vai aplicar para mim na minha apresentação. Tranquilo, então, pessoal? Tudo entendido dessa parte? Vamos praticar um pouquinho? Deixa eu pegar aqui a atividade para passar para vocês. Então, está aqui a atividade que a gente vai fazer. Deixa eu só diminuir uma telinha que está aqui aparecendo. Ok. Então, tem duas perguntinhas para vocês responderem. E aqui embaixo tem esse esqueminha. Ó. Para criar a apresentação, faça atividade conforme a orientação descrita na imagem abaixo. Para criar a apresentação, utilize um dos seguintes temas relacionados a meios de transporte. Então, esse é o tema aqui, meios de transporte, e vocês vão utilizar algum desses aqui, que tem modelinhos, ou se quiser utilizar outro, nave espacial, foguete, o meio de transporte que quiser pode utilizar. E daqui tem, adicione em todos os slides uma transição de slides. A transição deve ser a mesma, porém você deve definir tempos diferentes de duração dos slides para elas passarem automaticamente. Então vocês usam aquele recurso lá para elas passarem sozinhas. E aqui tem, ó, 6 slides no mínimo. Se quiser colocar mais, pode criar. E ao lado
tem os itens, cada slide, o que vocês vão colocar em cada slide. Então, primeiro é um título, um plano de fundo, segundo um subtítulo e descrição, aqui imagem, aqui vídeo, aqui uma música, que vocês tiverem a ver com aquele som ali, e aqui no último item, mais 3 imagens que vocês também vão usar na apresentação de vocês. Beleza? Deixa eu copiar então essa atividade aqui para passar para vocês. Então, está lá no grupo da turma de vocês, o link da atividade, vocês podem clicar sobre ela para indo começar a realização. Tamara, eu já entro em contato contigo ali, para daí, para a gente conversar um pouco, tá bom? Tá bom.